A alma humana vive em um paradoxo. Busca um Deus que se esconde e ao mesmo tempo respira dentro dele. Essa ocultação não é ausência, mas estratégia divina, um convite para que o homem o descubra, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. A Cabala ensina que se Deus se revelasse plenamente, o livre-arbítrio deixaria de existir, porque diante da luz absoluta não haveria espaço para a dúvida. Por isso, ele veste-se de véus, camadas de realidade, natureza, história e até contradições, para que cada ser humano trilhe a sua jornada de revelação. É como o sol, que para não cegar, deixa-se filtrar pelas nuvens. Quando olhamos para o mundo e vemos apenas casualidade, injustiça ou caos, estamos diante da ocultação. Mas a ocultação não é para sempre. Ela é como um professor que se afasta para que o aluno resolva a questão sozinho. E assim, fortaleça sua compreensão. Essa é a essência do relacionamento com o divino na Cabala. Não se trata apenas de acreditar, mas de aprender a enxergar através da escuridão. A expressão "tudo é Deus" não é uma metáfora poética, é uma afirmação ontológica. Tudo o que existe, do maior astro ao mais ínfimo grão de areia, está incluído dentro da realidade divina. A criação não é um ato passado, mas um ato contínuo, pois sem o fluxo constante da energia de Deus, tudo se desintegraria em nada. Quando os cabalistas dizem que não há outro além dele, estão afirmando que não existe nenhum poder, força ou substância independente da fonte. Essa compreensão nos leva a perceber que até aquilo que chamamos de mal é, de alguma forma misteriosa, um instrumento para um bem maior. Mas aqui surge o perigo da idolatria. Idolatria não é apenas curvar-se diante de estátuas ou cultuar deuses pagãos. Idolatria é atribuir a qualquer coisa, poder ou pessoa, um valor absoluto que só pertence a Deus. É acreditar que algo fora dele tem poder autônomo, seja o dinheiro, o destino, a sorte ou até a própria inteligência humana. Idolatria pode ser sutil, escondida nas coisas que colocamos no centro da nossa vida, substituindo o Criador por criaturas. Jesus tocou nesse ponto quando disse: "Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Ele não falava apenas de riquezas materiais, mas de qualquer apego que roube o lugar central de Deus na nossa consciência. Quando o coração se fixa no transitório, esquecendo a fonte, estamos em essência construindo um ídolo. Salomão, com sua sabedoria, disse em Provérbios: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento." Ele não negava o valor da razão, mas lembrava que ela é limitada, que existe uma sabedoria acima da nossa, e que confiar nela é o antídoto contra a idolatria intelectual, aquela que transforma nossa própria lógica em um falso Deus. Os cabalistas narram uma parábola sobre um rei que queria testar o amor de seus súditos. Ele construiu um imenso labirinto no centro do reino, cheio de distrações, falsas portas e corredores que pareciam levar ao trono, mas terminavam em becos sem saída. Muitos desistiam no caminho, outros ficavam presos admirando as paredes decoradas, esquecendo-se de seguir adiante. Apenas alguns persistiam, guiados não pela aparência, mas pela lembrança da voz do rei que os havia chamado. Quando finalmente chegavam ao trono, percebiam que o rei nunca deixara de observá-los, e que cada obstáculo fora colocado para fortalecer o vínculo entre eles. Assim é a vida, um labirinto de ocultações que testa onde está o nosso verdadeiro coração. No mundo espiritual, a idolatria é como parar diante de um portão e acreditar que ele é o destino final, esquecendo que ele é apenas um caminho para algo maior. O trabalho espiritual é aprender a ver Deus através de todas as formas, sem se apegar à forma em si. É como contemplar um rio, percebendo que a água que passa diante de nós é apenas a superfície de um oceano invisível. A ocultação divina também é uma proteção. Se a luz de Deus brilhasse sem filtro, como já disseram os mestres, o mundo seria como gelo lançado no fogo, dissolvendo-se instantaneamente. O véu é misericórdia, mas esse véu não é uniforme. Ele se torna mais fino à medida que nos purificamos. A oração, o estudo e a prática da justiça espiritual são maneiras de afinar a visão, até que possamos perceber que a mão invisível sempre esteve ali. Quando compreendemos que tudo é Deus, nossa relação com a realidade muda. Não reagimos com desespero aos desafios, pois entendemos que até a dor é uma mensagem codificada. Não idolatramos pessoas,
sistemas ou crenças, porque sabemos que são apenas reflexos de algo maior. Essa consciência traz liberdade, pois ninguém pode nos prender quando vemos que a verdadeira prisão é a ilusão da separação. Jesus disse algo que ecoa na linguagem da Cabala: o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que a busca não é apenas externa, é interna, e que reconhecer a centelha divina dentro de si é também reconhecer que todas as outras centelhas fazem parte da mesma luz. Idolatria é esquecer isso, é fragmentar o uno, é dar poder ao pedaço e negar o todo. Salomão, em Eclesiastes, escreveu que Deus pôs a eternidade no coração do homem, mas que este não pode compreender inteiramente a obra que Deus faz do princípio ao fim. Essa é a chave da humildade espiritual. Reconhecer que o véu não é um erro, é um mestre. No final, a ocultação de Deus não é para nos afastar, mas para nos aproximar de forma consciente. O mundo é um grande palco, onde ele se esconde em cada detalhe, esperando que possamos dizer: eu te vejo, mesmo quando tudo parece silêncio. E a idolatria, em sua essência, é a recusa de fazer esse reconhecimento, preferindo adorar as sombras em vez da luz. Quando deixamos de lado os ídolos internos e externos, e aceitamos que tudo é Deus, então o véu começa a se levantar, e descobrimos que nunca estivemos longe.